As coisas que te botavam medo, hoje não te botam mais medo. 9 de pentáculos, 9 de copas. Quer mais o quê? Eu poderia parar a leitura por aqui, de verdade. Seja o que for aqui, não perde essa marimba, não perde esse rolê. Por quê? Porque isso aqui tem tudo para dar certo. Taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho, como vocês estão, meus amores? Espero que sejam muito bem. Seja mais que bem-vinda. Bora lá para a leitura, mais que bem-vindo, né? Ao nosso canal Flávio Tarô, sou Flávio Augusto. Lembrando que são energias predispostas, né? Energias predispostas sim a acontecer, touro. Se elas vão ou não é uma questão minha, não é uma questão do tarô, é uma questão sua. Essa leitura pode sim estar espelhada e você pode inverter os papéis se for o caso, tá? Ela serve para Sol, Lua, Ascendente, aquele blá blá todo que a gente já está acostumado. Ela pode refletir um presente ou até mesmo um passado, tá bom, touro? Bora lá! E para você que é novo no canal, o trabalho é muito sério, mas o tarólogo traz uma leveza aqui de vez em quando. De vez em quando. Assim como a Cap, a mais nova membro deste canal, a Cap Tarô. Ganhei de uma amiga, gente, essa capivara, porque quem é mais velho no canal, sabe por quê? Né? Que eu fico com o termo capivara, enfim. 8 de paus. E agora vai fazer parte desta mesa. Que isso, irmão? Que isso? Nenhuma, cara. 8 de paus, tarô, por gentilângues. Tarô é bem complicadinho, né? Nightfall Tarô, o nome deste tarô, mas ele é muito grande, as lâminas são muito grossas. Rainha de paus, Tarot. Por gentilângues, energia de Áries, Leão, Sagitário. 6 de copas. Entendi. Fundo do deck. A lâmina da lua, o hierofante e a força. Nossos 3 arcanos maiores no fundo do deck. Bem interessante. Vou até deixar esse fundo do deck aqui. Se por caso eu pego outro tarô. Mas, gente, pela configuração aqui da leitura de vocês, nós abrimos com o 8 de paus, tá? Que é uma energia de muita rapidez, que é uma energia de mudança. Eu gosto de dizer que o 8 de paus, ele tem uma força bem parecida, lógico, em menor intensidade. Ele tem uma força bem parecida com a lâmina da roda da fortuna, né? Onde a roda da fortuna traz essas questões de mudanças. Só que o 8 de paus, ele tem uma característica interessante, que ele traz essas questões de uma forma muito rápida. E ele foi clarificado pelo 3 de espadas. Então eu entendo aqui pelo 3 de espadas que eu estou falando aqui com algumas taurinas, alguns taurinos aqui que passaram por algum tipo de processo complexo, tá? E mediante essas situações de processos complexos de um passado aqui, porque nós temos o 6 de copas ao lado do 3 de espadas, né? Eu entendo que por conta disso é como se vocês estivessem entrando dentro de uma energia de rápida mudança com relação a essas questões, tá? Mas muito porque vocês de uma certa forma fizeram acontecer alguma coisa aqui, tá? Esse 3 de espadas pode representar sim uma traição, ele pode representar algum tipo de dor, algum tipo de situação num passado aí que tipo não foi tão agradável, vamos dizer assim, na sua energia, tá? Só que ele clarificando o 8 de espadas me mostra que por conta dessa situação, muita coisa está para mudar ou muita coisa já está mudando aqui na sua energia, né? O 6 de copas, ele está clarificando aqui a rainha de paus, uma energia de Áries, Leão, Sagitário. Você pode ter no mapa essas energias, pode estar lidando, mas eu entendo que essa rainha de paus, ela entrou mais como uma
como um arquétipo de decisão do que qualquer outra coisa. Veja, não é uma energia natural de vocês, né? A não ser que você tenha muito forte no mapa. A Rainha de Paus é energia de fogo, onde vocês, taurinos do meu pequeno coraçãozinho, vocês são terra, né? Então é uma questão mais de pé no chão, é uma questão mais de vou dar um passo de cada vez com relação à minha vida, com relação a tudo que aconteceu. Mas aqui a Rainha de Paus, ela já entra numa energia muito de tipo, eu vou fazer o que tem que ser feito, sabe? Eu não vou ver muito bem se esse terreno aqui que eu estou pisando é um terreno tão sólido assim, mas eu preciso tomar algum tipo de decisão, preciso fazer alguma coisa. E eu entendo que é por conta dessa energia aqui que talvez vocês estejam captando, estejam vibrando nessa energia, essas mudanças acontecem. A lâmina da lua no fundo do deck, com o Hierofante e com a força, me mostra uma espécie de... é como se você... E lembrando que o Hierofante é a lâmina de vocês e está no meio, tá? Então nós temos aqui a lua, vou mostrar como é que está a disposição aqui, tá? Ó, nós temos a lua, perdão, olha eu fazendo aqui, tá certo? Ai, gente, eu odeio essas câmeras invertidas, puta que pariu, desculpa, gente. Nós temos a lua, o Hierofante aqui e a força. É como aqui se o tarot estivesse me mostrando de vocês enfrentando algum tipo de medo por conta de algum tipo de compromisso que vocês tenham feito com vocês mesmas, com vocês mesmos. Como assim, Flávio? Eu vou... Vamos supor aqui, tá? Não é todo mundo, obviamente. Mas a lua, ela pode mostrar, em alguns casos, situações de depressão, né? E essa depressão pode ter sido causada por conta dessas situações de passado, esse 3 de espadas. E aqui vocês meio que assumindo um compromisso com vocês para estar saindo dessa parada de depressão, né? Vocês seguindo em frente com relação a alguma questão envolvendo tanto trabalho quanto relacionamento, né? Ou aqui até para algumas pessoas é você entrando numa outra situação que talvez anteriormente isso te traria um medo ou insegurança, te traria aquela sensação de não saber muito aonde estou pisando e você entrando nessa questão. Então pode ser um novo trabalho que você vai começar a fazer, pode ser você encarando os seus medos com relação a questões envolvendo relacionamentos e compromissos. Então, tipo, eu vou dar um exemplo, né? Eu cresci numa família onde haviam traições, brigas, etc, etc. Logo, eu entrei dentro de relacionamentos onde as situações eram bem parecidas. Então, eu meio que me fechei para essa questão de relacionamento. Então, meio que comecei a achar qualquer tipo de terreno que envolva relacionamento um terreno inseguro, sabe? Por conta dessas questões. E aí é vocês mudando essa visão ou essa ação aqui, vamos colocar assim. É como se você chegasse e falasse assim, bom, eu entendi que se eu não arriscar e não fizer diferente e não tiver aqui, não botar a minha força em prova, não botar aqui as minhas capacidades em prova, eu sei que eu não vou conseguir. Então você assumindo, por exemplo, um cargo de liderança até onde em algum tempo atrás, por conta de inseguranças e medos, você não tinha assumido. Ou você fazendo algum tipo de ação aqui, e gente, adapta, tá? Posso estar falando desde alguém que vai se candidatar a presidente da República, ou presidente do planeta, ou até alguém que vai pular de bungee jump, por exemplo, que nunca pulou e tem medo, mas resolveu encarar os seus medos. E aqui o fato de você fazer desta forma é como se você automaticamente gerasse mudanças na sua energia, mas a um nível vibratório, multidimensional, talvez para algumas pessoas.
Flávio, como assim multidimensional? Eu adoro, né? Porque eu sou o doido da multidimensionalidade. O doido não, porque eu eu estive. Então, assim, eu sei do que eu tô falando, só não tenho como mostrar, mas se eu tivesse, eu mostraria. Mas existimos dentro de uma faixa de frequência onde existem várias dimensões aqui coexistindo ao mesmo tempo, onde cada faixa, cada dimensão dessa, você imaginar isso daí como um piano, né? Um piano que tem todas as suas teclas, não sei quantas teclas tem, mas a cada 8 teclas ele sobe uma oitava, mas não deixa de fazer parte do piano. Então são oitavas diferentes, né? Só que fazem parte do mesmo conjunto. E cada oitava tem uma frequência diferente. Então é como se você abrisse uma espécie de um portal aqui, Taurina, Taurino, papo bastante interessantes aqui, tá? Onde dentro dessa nova realidade que você vai viver, ou que você já está vivendo aqui, as coisas que te botavam medo, hoje não te botam mais medo, ou não vão mais te botar mais medo, tá? E você vai começar a encarar as coisas de uma forma um pouco mais leve, menos tradicionalista, sabe? Menos pé no chão. Flávio, mas eu gosto de ser pé no chão. Não tô falando que você vai desembestar o cavalo e sair por... Não tô falando isso. Mas estou falando que coisas que até então você tinha ali um receio, ou até mesmo olhava aquilo de uma forma como não segura, é como se você mudasse isso. E as coisas começando a acontecer para você, porque o 8 de paus é uma lâmina muito positiva. Óbvio, vamos clarificar isso aqui para entender esse 8 de paus, mas né, pode ser que venha negativo, mas aí a gente vai entender por quê. Mas vamos lá. E eu já vou começar por esse 8 de paus, que é o que nos interessa, né? Enquanto isso, cadê o like? Calma aí. Aí, ó. Ó o meu parceiro, o meu mestre aí, ó. Perguntando para você, cadê o like? Gente, não adianta me criticar, não adianta me xingar, minha espiritualidade é diferente, tá? Eu tenho muito respeito mesmo porque é meu mestre, mas eu não consigo enxergar ele preso em uma cruz sofrendo, tá? O que ele já tinha que fazer pela humanidade, ele fez, pode ser que faça ainda, né? Tem que ver o que você tá fazendo por você que critica. 9 de pentáculos, 9 de copas. Quer mais o quê? Eu poderia parar a leitura por aqui, de verdade. 9 de pentáculos e 9 de copas. Vou até anotar esse horário aqui para eu fazer a vinhetinha aqui, ó. 12 minutos. Vou lá, 12 minutos. Só para eu fazer a vinhetinha. Olha isso. 9 de ouros, a gente está falando de vitória, de colheita material. 9 de copas, a gente está falando de satisfação emocional. Entende que essas mudanças que estão acontecendo porque você entendeu que você não precisa ficar vivendo na sombra do medo e da insegurança. Entende as mudanças que isso está trazendo para você? Entende que o fato de você se jogar numa situação, né, pondo à prova as suas próprias capacidades, pondo à prova a sua força. Olha o que isso está fazendo. 9 de copas e 9 de ouros. 9 de ouros, um resultado incrível. Então eu vejo aqui que para algumas pessoas, se é uma questão de trabalho, se é uma questão de projeto, sei lá o que for aqui, isso vai trazer resultado financeiro para você. Né? Se é uma questão de relacionamento, mas só relacionamento emocional? Não, meu, você consegue botar um projeto aqui, né? E a gente pode estar falando, inclusive, de propósito, pessoas assumindo o seu propósito, né? A lua, o hierofante e a força. Isso daqui é assumir o propósito. Assumir o compromisso ao qual você veio para cá, né? O 9 de pentáculos trazendo essa questão da satisfação emocional. Então, se é você se habilitando, vamos dizer assim, para um relacionamento, meus amores, é algo incrível. É um relacionamento incrível. Né? Para algumas pessoas aqui,
existe uma energia, tá? No que tange questões de relacionamento, existe uma energia de algum tipo de relacionamento voltando, mas eu entendo que ou duas situações, ou essa situação volta completamente mudada e de uma forma rápida, tá? Ou é você aqui meio que virando as costas para essa situação. Onde eu entendo que esse 8 de paus é você mudando os seus conceitos com relação a alguma coisa do passado. Eu mudo. Então, tipo, e eu tô falando de um passado que até então, a única coisa, eu vou clarificar o 3 de espadas, a única coisa que tá me mostrando é que houve ou questões de traição ou houve algum tipo de sofrimento. Vamos clarificar pra gente não falar besteira aqui. Né, Cap? É verdade. Nossa. 3 de espadas. Muitas lâminas, mas elas caíram viradas. Eu vou aceitar. Esse tarô é difícil. Eu não vou mais pegar pro lado deles, tá, meus amores? A justiça, se é uma questão de passado aqui, tá? Eu entendo que é algo que finalizou e alguém saiu perdendo bastante aí, tá? Alguém saiu perdendo alguma coisa. A justiça, o 5 de espadas, né? E o diabito, el diabito, aqui é uma justiça. Mas só que eu também entendo que aqui é uma questão kármica, tá? Para algumas pessoas. Então, pode ser que haja uma questão de retorno para algumas pessoas para uma resolução. Para uma resolução mesmo, tá? Para outras pessoas, tem algo que chega na sua energia aqui que pode ser bem parecida com uma questão do passado. Só que é como se isso tivesse vindo para colocar em teste coisas que você aprendeu com essa questão. E aí, o que é interessante dessa mensagem específica? Porque o resultado, ele vai depender muito de como você vai agir mediante essa situação. Então, ou seja, putz, eu passei por um relacionamento, né? Esse relacionamento teve traição, tal, a pessoa era de um jeito, assim, assado. Só que aí chega na sua energia uma situação parecida, ou uma pessoa parecida, né? Ou uma pessoa com características e comportamentos parecidos, tá? Onde o modo como você vai lidar com isso é o que vai determinar o resultado. E eu vejo taurinos aqui lidando muito bem, porque o resultado do 8 de paus veio com 9 de pentáculos e 9 de copas. Então, touro, seja uma oportunidade que vem aí parecida, é importante que você avalie antes, logo de já meio que descartar, vamos colocar assim. Flávio, na questão de passado. Na questão de passado, pode ser aqui um retorno justamente para isso também, tá? Mas eu entendo que seria mais para cumprir alguma coisa que ainda precisa ser cumprido, tá? Para outras pessoas, eu entendo que esse passado já finalizou e muito. A justiça, 5 de espadas, a morte. Alguém saiu perdendo, obviamente, dessa questão, tá? Não existe uma possibilidade de volta. E é como se o tarot estivesse falando para quem ainda está aguardando, porque eu não vejo alguém aguardando o passado, tá? Mas eu vejo que é como se alguém tivesse esperando um passado ou voltar para você, por exemplo, deitar o cacete nessa pessoa de forma verbal. Tô falando, né? Dar aquela bela, daquela esculachada, e aí sim você seguir sua vida. Então talvez você esteja naquela energia de tipo, as coisas só vão acontecer para mim a hora que essa pessoa voltar aqui e eu falar tudo que eu preciso falar para ela. Então eu tô falando, olha, não é um bom negócio, mas você quer manter-se nessa energia? Tá ok. A gente tem que lembrar do fundo do deck da Lua com o Hierofante e a Força, né? Isso daqui, se a gente pegar e adaptar nessa energia que eu acabei de falar, isso aqui é terrível. Isso aqui é você se condenando. Literalmente.
Tá? A outras pessoas existe essa talvez eu aguardo um passado se lascar, perder o que eu perdi aqui, né? Para eu continuar aqui com a minha vida. Também está falando a mesma coisa. Se é esse caso, Touro, o que o tarô está dizendo é que você vai perder novamente, mais do que você perdeu. E aí não vai ser nenhuma questão financeira, nem porque para algumas pessoas pode ter sido aqui, né, até uma questão de colocar à prova ou colocar em xeque a sua integridade, né? Algumas pessoas podem ter sido injustiçadas aqui. E estão aguardando, lógico, gente, isso é uma questão de justiça, uma reparação judicial é uma coisa, tá? Mas se alguém tá torcendo para alguém se lascar, né? E eu vejo muito isso, gente, é fogo mesmo. Eu não estou falando isso de uma forma a julgar, tá? Porque quem nunca sentiu isso? De querer que a pessoa se lasque mesmo para, né? Só para ver o oco, só para ver onde é que vai parar. Só que, meu, sei lá, eu aprendi as duras penas que não vale a pena isso. A gente perde de todas as formas, né? Se é uma questão de reparação de justiça da terra, é outras coisas, né? Mas se é uma questão onde você espera na espiritualidade que essa pessoa se lasque para ir daí sua vida começar a andar, você está se colocando dentro de uma autocondenação aqui. E o que vai acontecer? Você vai guardar rancor, criar miasmas, gerar uma porrada de doença para você, dentre elas, né, aquela tão temida que eu não vou falar o nome aqui, mas tem o nome de um signo também, que a maioria das vezes é decorrente de miasmas por sofrimento, né, por amargura, por sentimentos que a gente não consegue soltar. Aí, né, muita gente vai chegar e falar assim, mas todo mundo fala libera o perdão. Liberar o perdão, gente, é simplesmente entender que o preço foi bem pago e você tem que seguir sua vida, só isso. Não tem, eu também não concordo com perdoar, eu não perdoo uma pessoa que me fez mal, mas eu entendo que o preço foi pago e tá tudo certo. Entende? Se acontecer alguma coisa com ela, vai acontecer porque é com ela, não é comigo. Eu tenho que me preocupar com a minha vida, eu tenho que me preocupar com meus boletos, com a minha vida amorosa, com os meus relacionamentos, com as pessoas que eu amo. Vou ficar dando foco em passado que me prejudicou? Enfim, né? Tô falando isso porque caiu essa energia aqui na mesa. Com a justiça, os 5 de espadas e a lâmina do diabito, grande diabito. Fala do 6 de copas aqui. Tio Lu, né? A lâmina do tio Lu. 6 de copas, tarô. Eu vou fazer diferente, já que você não quer falar. Tarô, mediante a energia do que chega aqui, né? Essa questão que vem rápida na direção de taurinas, taurinos do meu pequeno coraçãozinho. Que vem na direção aqui de taurinas, taurinos em cap. Que lâmina é essa? É a morte. Cap tá aprendendo a ler tarô. Interessante. Pode ser clarificado a lâmina do diabo aqui novamente. Entendi a lâmina do Rei de Espadas, que não é energia de vocês, energia de Gêmeos, Libra, Aquário. Eu sabia que isso aqui ia vir. Eu sabia, fala da morte. Tem que clarificar tudo aqui. Nossa.
Bom, você tem a escolha aí na sua mão, né, Taurina, Taurino do meu pequeno coraçãozinho, até a CAP concorda comigo. Concorda, né? A CAP concorda que nós temos aqui a lâmina da morte, que ela já veio aqui. Não, a lâmina da morte não, perdão. A lâmina do diabo que veio, perdão. A lâmina da morte, que foi clarificada só por isso daqui, ó. 10 de copas. Na sequência, a lâmina do diabo, que já veio. Isso daqui é uma sorte revertendo para vocês. E aqui... Vocês estão de sacanagem, né? Porque a gente enche de conselho a parada aqui, e aí de repente vocês me mostram um negócio desse, tipo, que vai ser meio que controverso com o que eu falei, Irmandade. Aí vocês têm que se decidir, espiritualidade. Pelo amor de Deus, não. Porque senão, e aí eu fico com cara do que aqui? Bom, você tá aguardando aí alguém se lascar? Vai se lascar. Não você, a pessoa. Tá? Não. Se você está aguardando alguém aqui ter o troco de alguma coisa, eu entendo que por essa configuração aqui vai. Só que essa mensagem, ela é muito perigosa de ser dita, tá? E lógico que a espiritualidade não vai dar brecha, não na minha mesa, pelo menos, graças a Deus nunca deu. Por quê? A lâmina do diabo veio clarificado pela rainha de espadas. Então eu entendo que aqui, né, alguém por conta de algum tipo de decisão ou algum tipo de ação, tá? Vai ter aí uma reviravolta. É como se alguém que te prejudicou aqui, tá? E aí você pode adaptar, não é só relacionamento, né, que a gente fala. Você pode adaptar alguém que te prejudicou aqui, vai ter o troco, tá? Só que é como se o universo estivesse falando, não é você que tem que manifestar, pedir ou qualquer coisa desse tipo, tá? As coisas vão acontecer para o que é de merecimento acontecer. E por que eu estou falando? Nós temos rainha e rei de espadas, uma cruzando com a outra. O que eu estou enxergando? Enquanto um roda e tem a sua sorte virada, o outro, né, a outra parte aqui, também vai ter a sua sorte virada. Ou seja, Touro, o que eu estou querendo dizer aqui é que é o seguinte, independente da situação de outra pessoa, de outra circunstância que te prejudicou, a sorte vai virar para você aqui. A sorte vai cantar ao seu favor. Mas é como se a espiritualidade estivesse falando. Isso não pode depender de você manifestar algo, alguém que te prejudicou. Ou alguma situação que te prejudicou. Entende? Tá. Recado bem dado. Para quem não é essa questão, para quem não é nada dessa parada para quem é uma questão de simplesmente, Flávio, é um novo projeto, um novo trabalho, né? Eu vou me embrenhar, eu criei coragem, eu vou fazer o que eu preciso fazer aqui. Meus amores, isso daqui é incrível. Por quê? O 10 de copas clarificando a morte, eu entendo que é uma transformação. Onde o 8 de paus trouxe a questão do 9 de copas com o 9 de pentáculos, 10 de copas como a lâmina máxima do emocional, clarificando a morte, eu entendo que as transformações gerarão resultados que te levarão a isso, né? Onde questões serão intensificadas, ou seja, né? Se é um novo projeto, se é uma questão que está te dando dinheiro, isso sempre vai te gerar mais, mas mediante suas decisões, obviamente, né? Não é simplesmente deu certo, você sentar e esperar as coisas acontecer. Aqui eu vejo que tem muita necessidade de racionalizar e de decidir. Então eu penso que a partir do momento que as coisas começam a acontecer para você, é onde você precisa simplesmente só seguir. Entende? Porque a rainha de espadas está apontando para a roda da fortuna.
E a lâmina do diabo, ela não entrou como uma energia negativa, não nesse quesito, não nessa questão. Muito pelo contrário, ela é como se você tivesse entrado dentro de uma energia de alta racionalidade e de muito equilíbrio, porque nós temos o rei e rainha, ou seja, yin yang em equilíbrio, e o rei de espadas, ou seja, mediante ações, a roda da fortuna começando a agir e mudando aqui muita coisa na sua energia. Então, Touro, de verdade, seja o que for aqui, não perde essa marimba, não perde esse rolê. Por quê? Porque isso aqui tem tudo para dar certo. Eu não sei o que é, não sei se é um relacionamento, se é um trabalho, se é um projeto que você está querendo fazer. Mas eu sei que isso daqui tem muito para dar certo. Só que integridade. Integridade. Eu entendo que para algumas pessoas vai ter até uma pegada de tipo... Porque eu tô vendo uma parada de poder também, tá? Tô vendo uma parada de muito poder. O Hierofante, a força, o diabo, é como se alguém fosse ter algum tipo de poder, não só sobre a sua vida, óbvio, para alguns sobre a sua, mas outros até por uma questão um pouco... Então pode ser você virando um chefe ou uma chefe. E aqui está falando que você precisa ter muito equilíbrio emocional com relação a essas questões para que você não caia dentro de uma energia de vaidade e não comece a atropelar tudo isso que você vai conquistar na sua energia. Incrível, né, Touro? Pelo amor de Deus. Aí eu pergunto para você, e o like, né? Cadê o like? Olha o Jesus de novo. Gente, um recado importante, tá? Para quem tá nessa energia de, eu quero que a pessoa se nasça, não sei o que lá, eu não consigo soltar isso e tal. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o contato do Alessandro Mota, que é uma parceria que eu estou fazendo. Ele trabalha com diversos tipos de terapia, terapias, né? Terapias holísticas e tal. E ele também, né? E ele desenvolveu um método, uma técnica aqui, um atendimento, chama Ritual de Liberação Espiritual, tá? Veja bem, não se tratam de trabalhos espirituais, mas ele trabalha com a equipe espiritual dele também nesse processo, nesse atendimento, fora outras coisas que são oferecidas dentro desse processo de atendimento, sei lá, né? Eu fiz, para mim, muito bom, deu muito resultado, então é por isso que eu fiz essa parceria e eu indico, eu não ganho nada com isso, muito pelo contrário. A única coisa que eu ganhei foi um bom desconto para a galera que vai através do canal Flávio Tarô, tá bom? Eu desfaço do que eu poderia receber para passar para vocês. Essa é a verdade. Comigo é assim que funciona a parada, tá? Eu faço meu dinheiro, eu faço meus ganhos, eu não preciso ficar essa parada assim. Tá bom, meus amores? Então, para quem quiser, na descrição do vídeo tem o contato dele lá, Alessandro Mota, Ritual de Liberação Espiritual. Para quem quiser saber sobre leituras particulares, tá? Gente do céu. Eu vou abrir a agenda ainda no mês da segunda quinzena de setembro. Eu ainda não abri a agenda, por quê? Porque eu tô passando por um período de mudanças e viagens, eu preciso resolver uma pá de pendengue, então, né? Para não deixar de atender ninguém, eu tenho que me organizar ali melhorzinho. Para quem quiser, na descrição do vídeo tem todas as informações, inclusive valores, tá bom? Espero poder ter ajudado. Jesus aqui já, né, deu a sua aparição, agora ele aparece feliz. Fiquem com Deus, meus amores, espero poder ter ajudado de alguma forma. Mega beijo para você. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.